Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez aqui no nosso Rosas da Mediunidade. Oi, May, chegando, tudo bem? Hoje nós estamos, a partir de hoje, na verdade, nós estamos começando o Rosas da Mediunidade mais cedo aqui em Manaus, mas um pouquinho mais tarde no horário de Brasília por conta do horário de verão. Então aqui são 8 horas da noite, em Brasília já 10 da noite. Que bom contar com com a chance de estar ao lado de cada um de vocês, sempre aqui conversando sobre a mediunidade. Então vamos entrando, que hoje o tema do nosso estudo é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem mais está entrando aqui? A Brina, Hildo, tudo bem, amigo? A Luciana, enfim, muitos corações já adentrando aqui no nosso estudo. Voltando Praque, Ari Bernardes, Érica Mello. Então vamos lá, meus amores. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje sobre os fenômenos de efeitos físicos, as mesas girantes, vamos então fazer a nossa oração para dar início ao nosso estudo. Oi, prima, Denise, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tereza também. Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, cada um de vocês também, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo sempre, Senhor Jesus, pela oportunidade deste encontro semanal. Como é bom contar com a companhia de tantos corações queridos, que também desejam aprender e saber mais sobre a mediunidade, para terem, Mestre, a oportunidade de melhor se conectarem contigo, com a espiritualidade amiga, sabendo, Mestre, que a mediunidade não se destina apenas àqueles chamados médios ostensivos, mas todos nós, a partir do conhecimento da mediunidade, podemos utilizá-la para mais próximo de Ti nós estarmos. Então acompanha o nosso estudo, fica conosco para que tudo ocorra conforme a Tua vontade e não a nossa. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. E aí, meus amores? Oi, Rosângela, tudo bem? Joseane, Adalves, não sei, acho que, não sei pronunciar isso, Adla Alves, seria isso? Meus amores, então vamos lá, vamos começar. Para quem está chegando agora, estamos estudando o Livro dos Médiuns. Vamos começar hoje no capítulo 2 da segunda parte do livro, sobre manifestações físicas às mesas girantes. Patrícia, a Brudaiana, Karina. Oi, meus amores. Então vamos lá. Quem tiver com o livro pode acompanhar, senão nós vamos discutindo aqui com vocês. Primeira coisa que nós temos que abordar no nosso tema de hoje é o seguinte: o que são as manifestações físicas? Por que elas assim são chamadas, tá? E o Livro dos Espíritos, já logo no início, aqui no item 60, vai trazendo essas informações. A Marine colocando: agora vou poder assistir porque não trabalho mais à noite. Ô, Marine, que bom, minha querida. Seja bem-vinda, então. A Rafaela: que alegria estar aqui. Boa noite, Rafa. Boa noite, minha linda. Então vamos lá, meus amores. Manifestações físicas, segundo o Livro dos Médiuns, diz o seguinte: chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Manifestações físicas, como ele diz aqui, se traduzem por efeitos sensíveis. O que o Allan Kardec quer nos colocar com efeitos sensíveis? São aqueles que agridem os nossos sentidos físicos. Qualquer um de nós, tendo uma mediunidade chamada ostensiva ou mais apurada ou não, terá condições de perceber os fenômenos físicos, porque eles agridem os nossos sentidos de visão, de audição, de tato, certo? Então, qualquer um de nós pode perceber esses efeitos sensíveis. Como ele diz, ruídos. Então, se tiver uma manifestação física aqui com ruídos, todos nós escutaríamos. Movimento, deslocação de corpos sólidos, por exemplo,
transporte de objetos, essa caneta se transportar sem que ninguém a segure de um lado para outro, qualquer um de nós iria perceber isso. Ou algum objeto que se materializa na nossa frente. Isso é algo que agride os nossos sentidos. Por exemplo, algo levitar, uma pessoa ou uma cadeira ou qualquer objeto levitar. Então, todos nós veríamos essas situações. Então, isso é o que nós chamamos de manifestações físicas, manifestações mediúnicas de efeitos físicos, porque agridem os nossos sentidos, ok? E elas podem ser espontâneas ou provocadas. O que significa isso? Nós já tivemos oportunidade nas aulas anteriores, embora de forma muito sucinta, falar um pouquinho sobre as manifestações de efeitos físicos. Para que elas, me perdi no horário, a partir de agora, Soraya, às 8 horas, horário de Manaus, 22 horas, horário de Brasília, por conta do horário de verão, tá bom? Então vejam, na realidade, para que as manifestações de efeitos físicos aconteçam, há sempre a necessidade de haver um médium de efeitos físicos. Médiums de efeitos físicos, ele tem uma característica diferenciada. E qual é? Ele doa um fluido que nós chamamos de ectoplasma. E é com esse ectoplasma que a espiritualidade consegue fazer com que os fenômenos aconteçam. Eles, na realidade, utilizam o ectoplasma do médium e outros ectoplasmas, como da natureza, de outras pessoas, de outros encarnados que estejam presentes, ectoplasma da espiritualidade que também esteja presente, eles reúnem esses ectoplasmas todos, fazem como se fosse um ectoplasma elaborado. E com esse ectoplasma elaborado, eles têm condições de proporcionar, de realizar esses fenômenos sensíveis a qualquer um de nós, ok? E por que ele diz que podem ser espontâneos ou provocados? Porque o médium de efeitos físicos, ele doa o ectoplasma, ele nem percebe. Então pode ser, por exemplo, que eu seja uma médium de efeitos físicos, não saiba disso, tenha até medo de espíritos, alguma coisa assim, mas a espiritualidade pode se utilizar do meu ectoplasma, mesmo que eu não saiba, de forma espontânea, de modo que os fenômenos vão acontecer e eu nem vou saber que ele decorre da minha doação de ectoplasma. Ou podem ser provocadas de forma consciente. Eu sei que sou médium de efeitos físicos, eu vou para uma reunião, me preparo para uma reunião de efeitos físicos, sabendo que eu irei doar aquele ectoplasma, ok? Então, ele acontece independentemente do médium saber ou não saber. Pode saber ou não, tá bom? E aí, o que ele está dizendo? Nós vamos estudar sobre as mesas girantes, porque foi justamente os fenômenos das mesas girantes que deram, digamos assim, início à doutrina espírita, porque Allan Kardec, codificador da doutrina, tomou ciência na época dos fenômenos das mesas girantes. E a partir daí ele foi começar a estudar os fenômenos. Só que o que acontecia com as mesas? Elas, na realidade, elas levantavam, elas giravam no ar, elas se movimentavam num pé só, elas batiam um pé, outro, elas muitas vezes levantavam até o teto, depois elas iam descendo como se fosse uma folha. Vocês imaginem uma mesa, muitas vezes grande, fazendo isso. E as pessoas tendo acesso a essas informações e muitas vezes presenciando isso, tá? Então, embora nós, nessa noite de hoje, tenhamos como objetivo estudar o fenômeno das mesas girantes, cabe destacar que esses efeitos se produzem com qualquer objeto. Na época, digamos assim, as mesas girantes ficaram famosas, mas não acontece os fenômenos físicos só com mesas girantes, pode ser com qualquer objeto, tá? Desde objetos pequenos a objetos maiores. O que nós vamos ver mais? Haja ectoplasma, isso que a May falou tem tudo a ver, porque na realidade tem médiuns de efeitos físicos que têm menos ectoplasma, portanto não tem potência mediúnica para, por exemplo, levantar uma mesa, ok? Mas ele pode levantar uma caneta, que é algo menor. Então, dependendo da potência mediúnica do médium de efeitos físicos, ele vai ter mais ou menos ectoplasma. E, consequentemente, ele vai ter condições de levantar, por exemplo, de fazer movimentar algo que tenha um volume maior ou um volume menor.
E isso independe, por exemplo, de idade, de tamanho. Pode ser que uma criança de 10 anos, por exemplo, tenha ectoplasma suficiente para movimentar uma mesa, levar até o teto. Enquanto 10, 12, 20 médiuns de efeitos físicos de potência mediúnica pequena não consigam juntos levantar a mesma mesa, certo? Então, a potência mediúnica interfere no volume do objeto que vai ser, digamos assim, movimentado com esses efeitos, tá? Aqui a Soraya coloca, na doutrina, no centro, eu estudei isso. Muito interessante, sem dúvida, muito interessante para nós entendermos como tudo iniciou. Aqui a Rosângela pergunta, quem doa ectoplasma pode se sentir fraco depois? Pode sim, tá? Na realidade, hoje nós não vamos ter tempo de adentrar porque nós vamos estudar sobre as mesas girantes, mas lá na frente nós vamos estudar especialmente sobre vários tipos de mediunidade de efeitos físicos, porque existem vários tipos, tá? Vários, digamos assim, efeitos físicos que ocorrem. E dependendo do tipo de efeito físico, por exemplo, há um desgaste maior para o médium. Exemplo, materialização de espíritos. Quando o médium doa ectoplasmas a ponto de um espírito se materializar, não é um objeto que se materializa, é o espírito inteiro, tá? Você pode tocar no espírito, você pode falar com o espírito. Então ele aparentemente é uma pessoa encarnada. Então, a quantidade de ectoplasma que o médium doa para uma materialização completa, tá? Porque a materialização pode ser parcial, por exemplo, uma mão, um rosto, ou pode ser completa, o corpo inteiro é muito grande. E depois, mesmo que esses fluidos voltem para o médium, alguns fluidos que ele doa voltam para ele, não voltam na sua totalidade. Porque, digamos assim, como eles foram utilizados, eles ficam, digamos assim, meio sujos. A espiritualidade precisa filtrar esse ectoplasma utilizado e depois retornar para o médium. Então, ele não retorna em 100%. Por isso, o médium pode sentir um certo cansaço, sede, porque ele perde água nesse processo, tá? Então, isso acontece sim, dependendo do tipo de efeitos físicos, isso pode acontecer. Em outras situações, se forem efeitos físicos mais simples, ele não sente nada, tá bom? Então, vamos lá aqui. A Bruna, este tipo de mediunidade é comum, é bastante praticada nos centros? Ela não é hoje tão comum como ela era no passado, mas ela ainda existe, tá bom? E ela não é muito praticada nos centros, não, porque é isso que nós vamos adentrar agora. O objetivo da mediunidade de efeitos físicos, Bruna, é justamente chamar a atenção da incredulidade ainda existente em relação digamos assim, a vida espiritual, a imortalidade da alma. Então, ela quer chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos espíritos, ou ela muitas vezes alguns espíritos vêm pedir ajuda, algum aviso. Então, num centro espírita isso não cabe. Todos nós ali já conhecemos a vida espiritual, já de alguma forma nos comunicamos nas reuniões mediúnicas com a espiritualidade. Então, não há necessidade da mediunidade de efeitos físicos, porque ela não precisa, num centro espírita, chamar atenção para a incredulidade. Nós não somos, digamos assim, incrédulos em relação à vida espiritual, compreendeu? Ela acontece quando ela tem que chamar a atenção da humanidade. Por isso que ela veio muito na época de Kardec, porque ele tinha que trazer a doutrina, mostrar que existia a vida espiritual, a vida após a morte. E a melhor forma disso, naquele momento, era chamar a atenção sobre, digamos assim, os nossos órgãos físicos, trazendo a mediunidade de efeitos físicos. Por isso que as mesas girantes se tornaram tão comuns na Europa. Elas eram, digamos assim, levadas para os teatros, para os salões. Todos viam e participavam dos fenômenos. Então, claro que tinha um objetivo naquele momento. Objetivo que hoje não é igual. Por isso que não acontecem da mesma forma. Mas ainda há, sim, médiuns de efeitos físicos. Eles são hoje utilizados, Bruna, mais para a doação de ectoplasma. Porque a doação de ectoplasma serve para inúmeras situações. Por exemplo, para efeito de cura, recomposição do duplo etérico, que é um segundo corpo espiritual que nós temos. Lá na frente nós vamos estudar sobre isso. Além do perispírito, nós temos o duplo etérico e o corpo mental. Então, o duplo etérico, ele pode, digamos assim, se corromper em função das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos equivocados. E o ectoplasma, a doação de ectoplasma ajuda a recompor, por exemplo, o duplo etérico. Então, as pessoas que têm hoje utilizam mais para a doação do ectoplasma e não tanto para a realização de efeitos físicos, ok?
Aqui a Bruna. Peraí, Bruna. Entendo. Então, já para muitas pessoas não é preciso essa manifestação. Exatamente isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aí, o que acontecia com as mesas girantes, tá? As mesas girantes, como eu falei, elas não se limitavam a se levantar sobre um pé só para responder perguntas. Elas se moviam em todos os sentidos, giravam sob a mão dos pesquisadores, elevavam-se no ar. Às vezes elas giravam tão rápido que as pessoas não conseguiam acompanhar o giro da mesa, certo? Entre os anos que isso começou, exatamente lá por volta de 1852, 1853, entre 1853 e 1855, elas constituíram um verdadeiro passatempo na Europa. Todos os salões sociais reuniam-se para os fenômenos das mesas girantes. Inclusive, o padre Ventura de Raulica designou as mesas girantes como o maior acontecimento do século, na opinião dele, por conta realmente de que toda a sociedade naquela época ficava envolvida nos fenômenos das mesas girantes. Mas, tá, e nós estamos falando entre 1853 e 1855. Depois desse período, digamos assim, aqueles que eram pessoas frívolas, que só viam naquilo ali motivo de curiosidade, de passatempo, perderam o interesse. Porque depois de 3 anos, aquilo ali, digamos assim, perdeu a graça. E aconteceu daquelas pessoas sérias que viram, como Kardec, que viram no fenômeno das mesas girantes algo além, digamos assim, de uma simples curiosidade, passaram a estudar seriamente os fenômenos. De modo que os fenômenos pararam, digamos assim, relativamente de acontecer, aconteciam, mas de uma forma mais reduzida. Por quê? Porque as pessoas que precisavam ter sido, digamos assim, chamadas à atenção, as pessoas que precisavam se debruçar sobre os fenômenos para estudar, já o estavam fazendo, como Allan Kardec e várias outras pessoas de reputação ilibada daquela época. Então não havia necessidade para que os fenômenos continuassem da mesma forma acontecendo. É por isso que eles foram, digamos assim, paulatinamente parando e reduzindo muito, embora nunca tenham deixado de acontecer, ok? A Bruna, que bacana, achei super interessante essa colocação nos tratamentos de cura. Sim, é muito interessante mesmo. Aqui a Marine, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem mediunidade pode pedir para tirar? Isso realmente acontece, a mediunidade ser tirada? Não, Marine, não. Deixa eu te explicar por quê. Porque a mediunidade ela é uma condição orgânica. Tá? O teu organismo físico foi preparado para ser médium. Teu perispírito, antes mesmo de tu reencarnares, ele sofre uma certa modificação, ele imprime no corpo físico aquelas características próprias da mediunidade. Então é uma condição orgânica, não é algo que a espiritualidade vem, coloca e tira a hora que quer. Não é isso. Então, quem é médium já nasce médium. Pode não desenvolver a mediunidade na fase infantil, adulta, pode desenvolver em qualquer época da sua vida, mas sempre foi médium. Apenas a mediunidade aflorou na fase adulta, até mesmo na fase mais idosa, na fase infantil, mas a pessoa sempre foi médium. O que pode acontecer é que em algumas situações a mediunidade pode ser suspensa. E aí, variados são os motivos. Pode ser suspensa como uma prova, uma resignação para o médium. Pode ser suspensa porque você está utilizando a mediunidade de forma equivocada. Pode ser suspensa por um período que você, por exemplo, está doente, mais fragilizada. Então, a mediunidade ela é suspensa para te poupar. Existem várias situações que podem fazer com que ela seja suspensa. Mas, por exemplo, uma pessoa, eu não quero ser médium, quero tirar a mediunidade, isso não acontece. Tá bom? Por isso que as pessoas que são médiuns normalmente, Marine, vieram porque pediram para ser médiuns, porque através da mediunidade você pode acelerar o teu progresso. Em vez de subir 2, 3 degraus na escala evolutiva, a gente sobe 5, 6, 7. Então, as pessoas que querem evoluir mais rapidamente pedem a mediunidade. Só que às vezes chegam aqui, não querem trabalhar na mediunidade. Vão voltar para o plano espiritual, médiuns falidos,
Tristes porque tiveram uma oportunidade maravilhosa que poucos têm e desperdiçaram, tá? Então, quanto mais a gente estuda sobre mediunidade, mais a gente percebe, mais percebemos o quão maravilhosa ela é e como eu posso ajudar e ser mais feliz. Como posso saber se eu sou médium? Na realidade, não existe um sintoma específico, a não ser os muito óbvios, tipo, eu escuto espíritos, eu vejo espíritos, eu me comunico com espíritos. Isso é muito óbvio, então é óbvio que você é médium. Mas tem pessoas que têm mediunidade e não têm sintomas muito óbvios. São, por exemplo, às vezes uma mudança repentina de humor, às vezes a sensação de que está sendo observado, de que tem alguém, às vezes um frio, um calafrio que vem do nada, às vezes uma dor de cabeça, alguma coisa que no primeiro momento a pessoa acredita que muitas vezes um problema físico, vai nos médicos, faz exames e não tem nada. Então, nessas situações, nós vamos começando a unir fatores, as pessoas que muitas vezes têm sonhos premonitórios, entende? Então tem vários fatores que nós vamos somando e eles trazem um indicativo de que a pessoa tem mediunidade. Quando ela começa realmente a fazer o curso de mediunidade, estudo e prática, e vai para uma reunião mediúnica, tudo bem organizado, devagarinho, as pessoas que são médiums, naturalmente a mediunidade vai começando a aflorar, porque a espiritualidade vai, digamos assim, limpando aqueles chakras, aqueles pontos de sensibilidade mediúnica, aflorando, permitindo que eles fiquem mais aflorados e assim a mediunidade vai aos pouquinhos aflorando. Eu tenho um vídeo no canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, que eu falo um pouquinho desses sintomas, tá? Se você quiser dar uma olhadinha também, pode aprimorar e aprofundar um pouco esses sintomas, mas não é nada assim, a não ser os gritantes, são coisas sutis, que para as pessoas que trabalham com a mediunidade, nós vamos avaliando, isso aqui indica mediunidade, isso aqui também, isso aqui também, e pelaquela gama de fatores identificamos que a pessoa tem mediunidade, ok? O dom da mediunidade tem alguma relação com o grau de evolução espiritual? Não. As pessoas agraciadas com este dom são necessariamente mais evoluídas? Também não. Na realidade, não que isso seja regra, mas a maioria das vezes são pessoas mais endividadas com a lei. E é exatamente por serem pessoas mais endividadas e que precisam evoluir, que desejam evoluir, pediram a mediunidade para, digamos assim, acelerar o processo evolutivo. Então, normalmente, nós temos uma concepção errada de que os médiuns, na grande maioria, são pessoas mais evoluídas. Em verdade, na grande maioria, são pessoas mais endividadas. Por isso, precisamos trabalhar na mediunidade, aproveitar para realmente crescer e evoluir. Ok? A Bruna diz, poxa, eu não sei se sou médium, acredito que não sou. Bruna, me diz assim, faz o seguinte, Bruna, vai lá no meu canal, dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre os sintomas da mediunidade, eu vou falando vários sintomas e tu vais ver, Evelyn, eu tenho esse, eu não tenho nada. Mas não se entristeça, Bruna, não se entristeça, porque eu não tinha nada, zero. Depois de tanto tempo trabalhando com a mediunidade, estudando a doutrina, hoje eu já tenho, digamos assim, porque todos nós temos condições e viemos com a intuição. A intuição, digamos assim, é uma mediunidade natural que toda a humanidade tem. Já é nosso espírito já incorporou a mediunidade de intuição. Então, todos nós já temos. E quanto mais nós trabalhamos na mediunidade de forma correta, essa intuição ela vai se ampliando. E hoje a minha mediunidade e intuição já é bem mais aflorada. Eu já consigo até nas reuniões mediúnicas visualizar algumas coisas, ter uma vidência, ter uma audiência, coisa que eu não tinha. Eu me considerava, digamos assim, eu era doida para ter mediunidade e não tinha nada. Então, ela vai desenvolvendo à medida que você trabalha. Pode ser que nós nunca sejamos uma médium ostensiva plena, aquela que realmente tem uma capacidade, uma potência mediúnica muito grande, mas nós ampliamos consideravelmente a nossa sensibilidade mediúnica, tá bom? Então, não se entristeça. Se você quer, estude, trabalhe, que você vai conseguir alguma coisa. Então, oi, boa noite, parabéns pelo trabalho de divulgação. Oi, Cláudio, tudo bem, querido amigo? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, tá bom? Meus amores, então vamos continuar? Nós estávamos, então, falando que, na realidade, esse fenômeno das mesas girantes se propagou muito rapidamente na Europa.
tá? Só que no primeiro momento, as pessoas não acreditavam muito que aquilo ali poderia ser manifestação de espíritos. Havia muita incredulidade naquele momento, naquela época, e as pessoas acreditavam que aqueles fenômenos, que as mesas se movimentavam, na verdade, por conta da eletricidade, do magnetismo que pudesse haver e que seria essa a causa dos fenômenos. Só que logo isso, digamos assim, logo essa possibilidade foi descartada. Por quê? Porque começaram a fazer perguntas para as mesas e as mesas começaram a responder. Ora, perceberam que ali havia um conteúdo inteligente, que não poderia ser pura e simplesmente a eletricidade, que é algo que não tem a ver com a inteligência, é algo plenamente e estritamente físico. Então, a partir daí, eles começaram realmente a compreender e a perceber que havia uma inteligência por trás das mesas girantes. Inclusive, isso aqui eu acho muito interessante. Inclusive, em 1852, professores da Universidade de Harvard fizeram, digamos assim, foram obrigados não, foram chamados a estudar os fenômenos. Claro que eles foram naquele, digamos assim, presenciar os fenômenos, objetivando, desmistificar, acreditando que aquilo ali era uma falsidade. E eles, imagina, professores de Harvard, vocês já imaginam a seriedade deles. E depois dos estudos, eles publicaram um manifesto célebre para apoiar com os seus testemunhos a autenticidade dos movimentos e a elevação da mesa, sem que para isso entrasse em jogo qualquer agente físico conhecido. Tais professores, depois de várias experiências praticadas com o mais escrupuloso cuidado, se viram obrigados a admitir que ali havia manifestação constante de uma força inteligente que parecia ser independente das pessoas vivas. E essa informação consta no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Wantuil. Então, lá consta essa informação. Então, isso é muito interessante para nós percebermos que vários cientistas, várias pessoas de uma conduta ilibada, que gozavam de credibilidade na sociedade, foram chamados a atestar ou não os fenômenos, certo? Como além dos professores da Universidade de Harvard, outros cientistas, como William Crookes, também, que estudou os fenômenos de materialização com o espírito chamado Kate King, tá? Além de Allan Kardec. Nós vamos agora adentrar em Allan Kardec, ok? Allan Kardec, ele no primeiro momento, quando ele ouviu falar das mesas girantes, ele não acreditou. Não é que ele não acreditou, ele achou que isso devia-se ao magnetismo, como eu havia dito. E olha o que ele disse quando o amigo dele, senhor Fortier, falou para ele das mesas girantes, lá na época de 1854, tá bom? E ele disse o seguinte: eu só acreditaria quando ver e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, porque a mesa não respondia, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que só veja nisso uma história para provocar o sono. Então, ele não acreditou de pronto. E ele, depois que ele soube disso, tá? Allan Kardec soube disso, só um ano depois que ele realmente foi presenciar os fenômenos. Ele já tinha escutado, não deu crédito. Depois de um ano é que ele foi começar realmente a presenciar o fenômeno das mesas girantes. E foi ali que ele realmente percebeu que tinha algo a mais. Ele não viu o fenômeno em si, ele foi muito além. Então, ele assistiu em maio de 1855, então ele soube pela primeira vez em 1854, mas só em 1855 que ele realmente foi estudar com seriedade os fenômenos. E aí, isso resultou na elaboração da doutrina espírita com a divulgação, publicação da primeira obra, O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, tá? Então, na realidade, ele, a partir do momento que ele começou a estudar, foi que ele foi vendo que ali havia a presença da espiritualidade, havia a presença, na realidade, de uma inteligência por trás daqueles fenômenos, ok? A Soraya coloca: por isso quero me dedicar para cumprir meu dever, porque já vi, já escutei
Me tire uma dúvida. Quando eu estava cochilando, senti passar a mão no meu cabelo. Pode ser? Claro que pode ser, Soraya. Por quê? Na hora, primeiro, se você já tem mediunidade, você pode perceber isso estando lúcida, acordada ou dormindo, ok? Porque o médium percebe isso, não precisa estar cochilando para isso não. Mas quando nós estamos quando nós estamos cochilando, que nós estamos meio dormindo, meio acordadas, ainda naquele estado de torpor, o nosso perispírito já desdobrou, porque ele espera a primeira oportunidade para desdobrar. Tá? Então, quando nós estamos cochilando, ainda meio lúcidos, nós já estamos desdobrados. E desdobrando, nós naquele momento já temos acesso ao mundo espiritual, já temos acesso à vida de espírito. Então, já começamos a nos conectar com a espiritualidade. Então, nesse momento, a espiritualidade pode, por mais que você não tenha visto, você já estava sentindo mais fortemente a presença dos espíritos. E eles podem perfeitamente passar a mão no seu cabelo, tocar em você, conversar com você, sem problema nenhum. Então, isso aí é normal. E não, como eu disse, não só em estado de desdobramento, mas estando acordada também. Amara, vou ter que sair, estou em aula. Mais tarde vejo a live. Ok, minha querida, beijos. Vamos estudar, Bruninha, vamos estudar. Muito boa a sua live, obrigado. Somos Espiritismo, obrigado. Hoje não vemos fenômenos das formas. Fenômeno das formas? Como fenômeno das formas? Fenômenos de efeitos físicos de materialização de espíritos, é isso? Eu não entendi muito, Pedro. Me esclarece um pouquinho o que tu queres dizer, tá bom? Amei. Cada vez mais vai ser menos necessário esses fenômenos, né, Ive? Pois estamos evoluindo. Mei, excelente a tua pergunta. Eu ia finalizar com isso e na realidade tu já colocaste essa pergunta e eu já vou responder. Na realidade não, eles estão voltando, eles vão voltar. Por quê, Mei? Porque agora, naquela época, eles tinham que chamar a atenção da incredulidade humana para trazer a doutrina, certo? Já trouxeram a doutrina, só que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E a ciência, ela vai comprovar tudo aquilo que a doutrina espírita coloca. E como é que a ciência vai conseguir comprovar isso? Através do retorno dos fenômenos físicos, porque a ciência vai estudar, analisar e vai comprovar a veracidade e, portanto, comprovar a existência dos espíritos, que ainda é algo que a ciência não atesta. Inclusive, já que ela começou, já vou falar do finzinho, já que a May colocou. Eu ia colocar para vocês, para depois vocês olharem na internet um documentário chamado The Afterlife Investigation. The Afterlife Investigation, que vai contar justamente sobre 4 médiuns, 4 pesquisadores lá que foi digamos assim, um experimento que eles denominaram de experimento Skoll. Tá? Lá iniciou esse experimento em 1993. Esses 4 pesquisadores psíquicos eram médiuns de efeitos físicos, se reuniram para, digamos assim, estudar durante 5 anos os fenômenos de efeitos físicos. E os fenômenos foram tão maravilhosos, de luzes, de barulho, de materializações, de imagens, assim, vocês têm que ver o documentário, que eles chamaram vários cientistas lá digamos assim, daquele momento, como ele diz aqui, ó. Os eventos subsequentes foram tão surpreendentes, está lá no documentário, que altos membros de prestígio da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres foram convidados a observar, testar e gravar tudo o que aconteceu. E a grande maioria desses especialistas encontraram fortes evidências a favor da hipótese de forças inteligentes, capazes de transformar e influenciar os objetos materiais para transmitir mensagens. E interessante é que nenhum desses 4 médiuns psíquicos conheciam Allan Kardec, conheciam a doutrina espírita, tá? Então não tinha nada a ver com religião, era algo extremamente científico. Então esse documentário mostra as imagens, mostra os efeitos, eles gravaram, filmaram tudo, mostra a reportagem com os físicos, aqui, digamos assim, os estudiosos que foram chamados a observar, tá? Tem esse documentário em português e vale a pena vocês verem. Então lá, Haroldo Dutra Dias, que faz inclusive uma observação sobre esse documentário, fala que a ciência está se unindo aos fenômenos físicos novamente, que estão voltando para que a ciência possa definitivamente comprovar a veracidade e realmente a existência do plano espiritual. Então, eles ficaram, digamos assim,
eles foram menos necessários nesses 150 anos de doutrina, mas agora eles estão retornando, ok? Aqui a Dayana, eu tenho uma dúvida. Quando eu era mais nova, eu tinha alguns comportamentos que você citou, sobre alterações de humor e até falava coisas sem nexo. Me sentia muito mal, mas hoje não sinto nada e estudo. Dayana, veja. Primeiro momento, quando você disse era mais nova, eu não sei mais ou menos a sua idade, mas vamos supor que você já fosse na fase de adolescência. Muitas vezes, a mediunidade, se é que você tem, a mediunidade, ela pode, digamos assim, ela ser suspensa temporariamente para que você aprenda, para que você estude, para que você tenha condições de desenvolver mais à frente a sua mediunidade de forma equilibrada, médios educados e com segurança. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm a mediunidade mais cedo, sem estudo, sem preparo e acabam utilizando a mediunidade de forma inadequada. Então, talvez, não estou dizendo que é o caso, mas talvez você tenha mediunidade, mas como a espiritualidade está vendo que você está estudando, se aprimorando, realmente adquirindo todo o cabedal de conhecimento necessário para que mais à frente você esteja na condição certa para desenvolver a sua mediunidade. Então, a minha sugestão é: estude, prepare-se e quando você puder fazer um estudo de mediunidade prática, porque infelizmente pela internet eu não posso fazer. Então isso tem que ser o centro. Então ele tem centros sérios que fazem o estudo da mediunidade, teoria e prática. E aí eles vão ajudando os médiuns a desenvolverem a mediunidade. Então quando você tiver a oportunidade, faça, porque aí você vai ter a certeza se realmente você tem ou não mediunidade ostensiva, tá bom? Mas pode ser que tenha sido isso, um tempinho para você se capacitar, digamos assim. A Dayana, seria alguma mediunidade ou não? Porque hoje eu estudo e estou aprendendo muito e não sinto mais nada. É como eu disse, pode ser sim, tá bom? Às vezes as pessoas sentem na fase infantil até uns 7, 8 anos, depois para. Isso é normal, porque a criança ainda está muito ligada ao plano espiritual, está há pouco tempo encarnada, então sente mais fortemente a influência dos espíritos, mas não significa que seja médium ostensiva. Se ela for a mediunidade, mais à frente vai retornar. No seu caso, pode ser esse estudo, tá bom? A Débora, boa noite, Evelyn, chegando atrasada, vou assistir amanhã, vou deixar salvo, claro, Déborazinha, minha linda, vou deixar salvo sim, tá bom? Obrigada, hoje não vemos mais esse fenômeno, é o que eu falei, agora que eu entendi, Pedro, na realidade é como eu disse, nós não vemos tanto, mas há. Tá? Eu conheço médiuns de efeitos físicos que dizem: Evelyn, a garrafa movimenta na minha casa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela diz: Evelyn, acontece cada coisa. Até dinheiro já se materializou lá em casa. Várias situações. Então tem, mas não na mesma frequência. Embora, como eu disse, como eu falei do fenômeno aqui do experimento Skoll, estão voltando os fenômenos para que a ciência possa estudar e comprovar a espiritualidade, a existência do mundo espiritual. Tá bom? Teremos contatos mais claros com os desencarnados? Nós temos o tempo todo, Pedro, nós não deixamos de ter, na realidade, mas com o futuro, com o desenvolvimento da humanidade, com a evolução de cada um de nós no mundo de regeneração, nós já vamos, digamos assim, nascer com as nossas sensibilidades mediúnica mais apurada e, portanto, a comunicabilidade com o plano espiritual vai ser mais frequente e consciente, porque hoje as pessoas se comunicam, mas não percebem que elas estão recebendo a intuição dos espíritos, acham que a ideia é delas e não é. Com o decorrer da evolução da Terra e de cada um de nós, de quem permanecer na Terra e dos novos espíritos que aqui vão reencarnar, essa sensibilidade vai estar mais aflorada e nós vamos ter consciência dela, ok? Então, com o tempo, sim. Ok, a May entendeu. The Afterlife Investigation. Assim mesmo, May, assim mesmo. Então, talvez de tempos em tempos, esses fenômenos voltem para que cada vez mais e mais pessoas acreditem nos espíritos na reencarnação, sim. Mas veja, a partir do momento que a ciência comprovar isso, pronto, não há mais o que questionar. Todas as religiões vão, digamos assim, ter que lidar com essa verdade. E é como eu falei, com o tempo, todos nós, principalmente no mundo de regeneração, já vamos ter mais condições de nos comunicarmos com a espiritualidade e de termos realmente mediunidade, tanto de efeitos físicos quanto mediunidades de efeitos inteligentes, ok?
É possível sentir a presença de alguém por meio do olfato? Claro, bispo, claro, podemos sentir pelo olfato, isso é muito comum, principalmente quando tem determinados familiares, por exemplo, que eram conhecidos com um cheiro específico, com um perfume específico. Quando eles se fazem presentes, eles trazem aquele cheiro como uma forma de dizer que eles estão presentes. Mas o cheiro também pode ser ruim, de espíritos inferiores, que vêm em regiões umbralinas, onde estão numa região de sofrimento e dor, emitem um cheiro desagradável, tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui. Eu estava na adolescência assim e irei ano que vem estudar mediunidade. Esse ano estou estudando no Centro de Iniciação do Espiritismo. Muito bem, Dayana, muito bem. Marine, você é professora, você explica maravilhosamente bem. Eu não sou professora de profissão. Na realidade, eu trabalho na área jurídica, mas dentro da área jurídica, nós damos vários cursos também na área jurídica e sou professora da doutrina espírita, de vários cursos da doutrina espírita. Tá bom, Marine, minha querida? Que bom que você tem conseguido aprender conosco um pouquinho e que gosta da nossa forma de explanar. Muito obrigada pelo carinho. Então vamos continuar, meus amores, nós temos aqui 20 minutinhos. O que era interessante no fenômeno das mesas girantes e que chamou tanto a atenção de Allan Kardec? Primeiro, a precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Significa o quê? Que as perguntas elas eram feitas de uma forma e as respostas elas eram tão perfeitas em relação àquele tema e que muitas vezes, vejam, muitas vezes sobre assuntos de alta significação, há muitas vezes temas que eram completamente fora do conhecimento das pessoas encarnadas que lá estavam, de modo que você não podia nem dizer que aquilo ali era o próprio médium que estava respondendo, porque muitas das perguntas e dos assuntos eram completamente fora do seu conhecimento. Então tudo isso começou a causar estranheza, porque realmente era algo diferente. E o que é interessante também é que muitas pessoas, no primeiro momento, não imaginavam que ali havia a presença de um espírito. Foi o próprio ser misterioso, digamos assim, que batia nas mesas, que, interrogado sobre o que era e quem era, falou que ele era um espírito. Declinou seu nome, declinou sua história. Então foi o próprio fenômeno que se identificou, porque as pessoas que estavam ali presentes não tinham ainda percebido ou, digamos assim, tido a ideia de que poderia ser um espírito. Isso veio, na realidade, do próprio fenômeno que informou que eles eram um espírito. Outro fato interessante é que a comunicação com as mesas girantes era super lenta, porque as pessoas iam, digamos assim, falando A, B, C, D. Quando chegasse na letra que o espírito queria, ele batia o pé da mesa. Então, digamos que eu falasse A, B, C, fosse o C, aí batia. Então, você sabia que ele queria a letra C, você anotava. E assim ele ia com o alfabeto todo. Imagina se ele fosse uma letra Y, lá no fim. Falava o alfabeto todo, aí que batia a mesa. Então, isso era um método de comunicação de letra a letra, super demorado. O que aconteceu? Os homens não conheciam outro método de comunicação. Mais uma vez, foi o próprio fenômeno, no caso, os próprios espíritos, através da mesa, que indicaram um outro meio mais simples. E eles disseram o seguinte: foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. E consta lá no Livro dos Espíritos que eles disseram assim, a mensagem foi exatamente essa: vai buscar no aposento ao lado a cestinha, uma cestinha pequenininha onde eles colocaram um lápis na ponta. Amarra ali um lápis, coloca sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Então, as pessoas pegaram a cestinha, colocaram a caneta em cima do papel e o médium segurava em cima da cestinha. E aí a cestinha começava, digamos, o lápis estava na ponta, o médium de efeitos físicos estava segurando e aí começou o quê? A fazer as frases, as mensagens, numa psicografia ainda bem primária. Depois, o próprio médium percebeu que não havia mais a necessidade da cestinha, que o próprio médium poderia segurar a caneta diretamente e escrever, que foi aí que realmente surgiu a mediunidade de psicografia. Então, olha que interessante, quem deu a própria metodologia para melhorar e tornar o processo mais célere foram os próprios espíritos. Outra coisa que é super interessante, que vale a pena colocar para vocês.
tá? Eu já tinha dito que a potência mediúnica interfere no volume do objeto que você consegue movimentar. Mas não é só o que acontece, só o volume que importa. Por exemplo, independe da forma da mesa, redonda, quadrada, independe do material que ela é feita, se ela é de metal, se ela é de madeira, independe. Do horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, do tempo, tá? Não interessa, só o volume é que importa para que os fenômenos aconteçam. Se eu tenho mais ou menos ectoplasma, eu vou ter condições de movimentar um objeto com um volume maior ou com um volume menor. Outra coisa interessante que eu quero falar para vocês é que muitas vezes isso mostrava que não era realmente os médiuns que faziam isso, porque muitas vezes tinham vários médiuns de efeitos físicos e todos eles seguravam na cestinha, por exemplo, tá? E aí a cestinha ia se movimentando e escrevendo. Ora, algumas pessoas diziam, incrédulos, isso são eles que estão escrevendo. Mas como é que várias pessoas com a mão conseguiam pensar idênticos da forma que a mesinha, todos conseguiam fazer a mesinha, escrever tudo aquilo que eles queriam? É difícil que todos aqueles médios estivessem pensando a mesma coisa, já que todos estavam segurando a cestinha. Então, se acontecia realmente, é porque eles eram apenas instrumentos, mas o pensamento... Conexão. Voltei, estava aqui, parou aqui com a conexão da internet. Outra coisa interessante, tá bom? Eu já vou para as perguntas de novo, Bruna. Outra coisa interessante, em função dos espíritos que se manifestavam, a caligrafia modificava. Ora, na realidade isso mostra também que eram vários espíritos que se comunicavam, não era apenas uma única inteligência, porque realmente a caligrafia se modificava também, ok? Deixa eu ver mais aqui. Só isso aqui para eu finalizar e já irmos para as perguntas. Sem falar, meus amores, que às vezes a cestinha se mexia sozinha. Às vezes ninguém fazia pergunta e a mesinha sozinha, porque é mediunidade de efeitos físicos chamada pneumatografia, tá? Quando não há a presença da mão do médium. Às vezes a mesinha, ela se movimentava sozinha, escrevendo mensagens, sem que ninguém tivesse feito pergunta alguma. Ou seja, como é que poderia ser os médiuns? Como poderiam ser os médiuns? Realmente não tinha como, o que demonstra que, de fato, havia ali uma inteligência, digamos assim, invisível, tá? Que estava realmente administrando e coordenando aqueles fenômenos, ok? Então, meus amores, em geral, existem alguns detalhezinhos pequenininhos que podemos deixar passar, tá? Para poder nós finalizarmos com as perguntas de vocês. Tá? Mas se tiverem mais dúvidas, vamos colocando. A Bruninha coloca, e a pessoa que doa ectoplasma, depois para recuperar esse ectoplasma, precisa fazer alguma coisa? Não necessariamente, tá? Bruna, a não ser que seja uma pessoa que tenha feito, por exemplo, uma materialização de espíritos completa, que tenha doado muito ectoplasma, é o caso realmente dele manter um certo repouso para repor. Uma alimentação saudável e sempre praticando e vivenciando o Evangelho. Porque quanto mais nós vivenciarmos o Evangelho, mais nós vamos, digamos assim, ter energia, vamos nos repondo daqueles fluidos positivos e vamos ficar sempre bem, tá bom? Mas, em geral, isso é natural, isso é natural. A pessoa doa e, ao mesmo tempo, a pessoa repõe essas energias e esses fluidos, ok? Esses fenômenos podem ser vistos em sonhos? Pode, Soraya, mas isso é menos comum. Mas por que isso pode acontecer? Porque, na realidade, quando você está em desdobramento, você pode ir para o plano espiritual, como você pode ir para outras regiões do plano material. Então, vamos supor que o teu espírito, Soraya, em desdobramento, vá presenciar, por exemplo, um fenômeno aqui, como disse aqui, do fenômeno de Skoll, do experimento de Skoll. Você vai estar lá como espírito em desdobramento e vai estar presenciando esses fenômenos que estão acontecendo de fato com alguma outra pessoa. E você pode presenciar. E quando você retornar ao seu corpo físico, quando você despertar, você vai lembrar daqueles fenômenos de efeitos físicos que você, digamos assim, presenciou como espírito desdobrado. Mas isso não acontece no plano espiritual, não há necessidade de acontecer no plano espiritual, porque a finalidade dele é aqui, despertar
digamos assim, a mente humana para a existência do mundo espiritual. Então não tem muita finalidade acontecer no plano espiritual. Não é que não possa e não é que não aconteça, mas isso não fica acontecendo o tempo todo porque não é tão necessário, ok? Às vezes também acontece eles existirem com o objetivo de, por exemplo, dar um aviso, chamar a atenção. Então, às vezes, num lar, tem um familiar que quer chamar a atenção de alguém, quer dar um aviso, e pode se utilizar, se ali tiver um médium de efeitos físicos, ou algum vizinho na redondeza, seja médium de efeitos físicos, ele pode aproveitar o ectoplasma daquele médium para chamar a atenção daquelas pessoas, daquele familiar, e levar alguma notícia, ou pedir alguma coisa, um auxílio. Então, isso pode acontecer também. Então, nem sempre é só para chamar a atenção da incredulidade humana, mas às vezes pode ser para dar um aviso, pedir alguma coisa. Então, se eu, como médium de efeitos físicos, eu presencio isso, eu posso tentar saber o que aquele coração quer, se tem alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar para amparar e para auxiliar aquele coração, tá? A May coloca, e esses fenômenos que serão revistos de novo, serão apresentados, feitos apenas nos centros espíritas? Ah, provavelmente não. Assim, provavelmente pode ser como o experimento de Scolo, justamente, que tinham pessoas ali que não tinham nenhum vínculo religioso. Isso pode acontecer dentro dos centros? Pode, mas pode muitas vezes acontecer fora, chamando a atenção estritamente da ciência, sem vínculo num primeiro momento com a doutrina espírita, para que a ciência possa mais uma vez se debruçar e depois, digamos assim, unir o conhecimento científico com o conhecimento espírita. Então pode acontecer das duas formas, mas o importante é, May, que a ciência tome conhecimento desses fatos e resolva estudá-los novamente. Lembrando que Allan Kardec, ele não era um cientista propriamente dito, mas ele tinha uma veia científica. Tanto é que ele utilizou o método experimental, que é um método científico, na análise dos fenômenos mediúnicos. Ele não concluía as coisas, ele estudava, ele observava, ele ia fazendo teorias, ele ia vendo qual delas se encaixava. Então, ele realmente utilizou o método científico para estudar a doutrina espírita. E é assim que a ciência tem que realmente agir, tá bom? A Dayana, esses efeitos físicos começaram a acontecer somente quando Allan Kardec estava preparado para estudar e investigar esses fatos? Ou antes disso já houve esses fenômenos? Existiram desde sempre, Dayana, porque são fenômenos naturais, que fazem parte da lei de Deus. Sempre existiram na Bíblia, na antiguidade, apenas não havia um esclarecimento sobre esses fenômenos, por isso que eles eram colocados à conta de sobrenaturais e miraculosos. Mas na realidade não há nada de sobrenatural, apenas o homem não conhecia o princípio que regia os fenômenos de efeitos físicos, que na realidade são os princípios que regem o princípio espiritual, a vida espiritual. Então, na realidade, sempre existiram. Lembrem de Moisés, quantos fenômenos físicos Moisés não fez? Aquilo era mediunidade de efeitos físicos, certo? Só que as explicações lógicas, claras, de forma concatenada, de modo que pudesse alcançar o entendimento das pessoas, veio com Allan Kardec, mas elas sempre existiram. Aqui o Noé Barbosa pergunta, existe alma gêmea? Vamos lá, alma gêmea, as pessoas entendem muitas vezes que um todo, uma alma foi separada em duas e são duas metades, e quando elas são almas gêmeas porque uma se completa com a outra. Doutrina espírita diz que isso não existe. Na realidade, todos nós fomos criados únicos, com uma individualidade única. Acontece que as almas, em função das várias experiências reencarnatórias, elas vão adquirindo afinidades com uma alma em especial, com alguém em específico. E essa afinidade vai agregando valor, vai se perpetuando por várias reencarnações, de modo que elas são denominadas almas gêmeas ou almas afins e se buscam sempre, seja no plano espiritual, seja no mundo material, certo? Então, elas são almas gêmeas, mas são sempre individualidades, não uma alma que foi partida no meio e fica uma vida toda procurando a outra, para se completar, de modo algum. Então, a doutrina espírita, ela utiliza muito o título, o termo, a designação almas afins,
tá bom? Mas existem nesse sentido, que você vai realmente se identificando com uma alma e essa identificação cresce sempre, a ponto de haver essa identificação verdadeira, ok? Não existe alma gêmea, não. Aqui a felicidade é relativa. Foi em outra aula isso. Na realidade, não existe, mas não significa que você não possa encontrar essa tua alma gêmea, essa tua alma afim aqui na Terra. Só que isso é muito raro, você ficar com essa pessoa. Por quê? Porque nós temos tantos compromissos de resgate com outras almas que nós prejudicamos, que nós temos que primeiro nos digamos assim, conciliar com essas, que é resgate, que são resgate, para depois ter o merecimento de vir, digamos assim, ao lado dessa alma, afim dessa alma gêmea, tá? Então são situações raríssimas aqui na Terra, embora possa existir, tá bom? Mas, na realidade, quanto mais evoluídos nós formos, mais essa possibilidade de estar ao lado da alma gêmea se torna uma realidade, tá? Aqui é a Fernandinha, prima. Tem certas pessoas que têm uma carga muito negativa. Eu sinto isso e isso me faz afastar delas. Isso é considerado uma mediunidade? Sim, prima. Também uma mediunidade de sensibilidade, de percepções, de sentidos, de sensações, tá? Mediunidade sensitiva. Isso é sim um tipo de mediunidade, tá? Então, quanto mais essa sensibilidade ela é aflorada, mais potência mediúnica você tem. Tá? Mas isso é o que nós chamamos de mediunidade sensitiva, onde você percebe as sensações, as vibrações que os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, emitem. Você pode estar num ambiente sozinha, mas você pode sentir uma energia pesada. É dos espíritos, mediunidade sensitiva, como pode ser de pessoas encarnadas, tá bom? Meus amores, nosso horário... 4 minutinhos, nós já realmente precisamos também finalizar. Vou só ler aqui da MEI. Espero que um dia você venha a Recife, Pernambuco, para dar uma palestra sobre espiritismo. Eu iria, com certeza, te admiro muito. Ô, MEI, muito obrigada. Se eu tiver oportunidade, com certeza eu vou com toda alegria. Vai ser um grande prazer. Quais são os tipos de mediunidade que tem, Lauane? Lauane, agora é uma aula para te falar dos tipos de mediunidade. Existem mediunidades de efeitos físicos, dentre essas existe telepatia, levitação, transporte, materialização, existem inúmeras. Existem as mediunidades de efeitos inteligentes, como psicografia, vidência, audiência, claroaudiência, dupla vista, sonambulismo e por aí vai, tá? Então nós vamos estudar isso mais à frente, todos os tipos de mediunidade, mas são inúmeros tipos de mediunidade, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes. Na próxima aula, nós vamos justamente, não ainda estudar, mas já vamos começar a adentrar um pouquinho nas mediunidades de efeitos inteligentes, tá bom? Muito obrigada por tudo, amei, a Bruna coloca, amei, vou acompanhar toda segunda. Obrigada, minha linda, que bom. Até amanhã, lembrando que amanhã tem Rosas do Evangelho, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também às 8 horas, horário de Manaus, 22 horas, horário de Brasília. Débora, eu aqui em São Paulo, eu iria. Ô, meu amor, muito obrigada, meus amores, muito obrigada. Adriana, primeira vez que assisto, gostei muito. Ô, Adriana, seja bem-vinda, minha querida. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? A Marine, muita gratidão por essa live maravilhosa. Vocês é que são maravilhosos, meus amores, sempre tão queridos, participativos. Eu gosto assim, porque vocês realmente participam e tornam a live maravilhosa, porque vocês trazem informações muito oportunas e são as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para isso mesmo, tá bom? Obrigada, beijos, beijos, beijos. Até amanhã. Falta 1 minutinho e meio. Vamos fazer a nossa prece então para agradecer esse estudo maravilhoso? Então vamos lá. Concentrem-se aí também. Vamos acalmando os nossos corações com muita alegria que nós estamos, Mestre amado, por esse estudo maravilhoso. Como é bom compartilhar os teus ensinamentos, as tuas orientações, como é bom, Mestre, estudar sobre a mediunidade. Estamos muito gratos pela tua realmente presença amiga ao nosso lado. Que nós possamos continuar perseverantes, confiantes, com fé e desejosos por mais um aprendizado. Fique conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amores, meus lindos, muito obrigada mais uma vez. Até amanhã para quem vai estar conosco no Rosas do Evangelho. Se não, até a próxima segunda-feira. Beijos!